Meninos e meninas, vamos começar os trabalhos, hein? Nossa aula, exercícios. Primeira questão. Seja g de x igual a módulo de x menos 3 dividido por x menos 3, se x for diferente de 3, e 0 se x for igual a 3. Determine limite de g de x quando x tende a 3. Primeira coisa que nós precisaremos aqui é verificar os limites laterais. Limite da função, quando x tende a 3, eu vou verificar os limites laterais aqui. Mas antes de determinar e verificar os limites laterais, eu quero chamar a atenção para esta função. Esta função é uma função que tem um módulo no numerador. Se ela tem um módulo no numerador, nós teremos que falar sobre a definição de módulo. E mais, essa função ela é dividida em duas partes. Uma para x diferente de 3 e outra para x igual a 3. Para determinar o limite, não precisa necessariamente que todos os valores do domínio estejam contemplados. Ou seja, ela não precisa estar definida em todos os pontos. Se não tivesse essa segunda parte aqui, não teria problema nenhum, tá? Para determinar o limite. Tá certo? Sabendo disso, verificando isso, vamos para a definição de módulo. Eu acho que vocês lembram da definição de módulo. Módulo de um número deixa todo número positivo. Então, qual é a definição? Se eu tenho um módulo de x, ele vai ser o próprio x se o valorzinho que tiver lá dentro for maior ou igual a 0, ou seja, um número positivo. E ele vai ser o contrário do númerozinho que está lá dentro, se o valor que estiver lá for menor que 0. Como é isso, Thiago, em números? Vamos lá. Módulo de 2, o 2 é um número positivo. Se ele é um número positivo, vai continuar o número que está lá dentro. Então, módulo de 2 é o número que está aqui dentro, é o próprio 2. Se eu tenho um módulo de menos 3, o número que eu tenho aqui, ó, dentro do módulo é negativo. Então, ele entra nessa condição. O contrário do número que está lá dentro. Então, vai ser o contrário do número que está lá dentro. O contrário tem o símbolo de menos. Por que esse símbolo de menos? Do negativo, tá? Esse símbolo aqui é de negativo mesmo. Então, simboliza com o contrário o número negativo. Então, por que isso? Porque menos e menos, mais. Então, fica mais 3. Então, nós temos um número também positivo. Então, independente do número que estiver aqui dentro do módulo, nós teremos como resposta um número positivo. Se for positivo, é o mesmo número. Se for um número negativo, é o contrário desse número. Ou o oposto aditivo desse número, tá? Mas vamos fazer uma relação com o módulo de x menos 3. Vamos fazer essa mesma regrinha aqui com o módulo de x menos 3. Se eu tenho um módulo de x menos 3, eu posso ter duas situações. Qual é a primeira? O mesmo número que está aqui dentro, ou seja, x menos 3, se x for maior ou igual a 3. Daqui a pouco eu vou falar por que 3. E vai ser o contrário do número que está aqui dentro. Então, ó, menos x menos 3, se x for menor do que 3. Tiago, por que 3? Porque aqui, ó, se o x for 3, vai ser 3 menos 3. 3 menos 3, 0. Ele entra nessa primeira situação aqui. 0, módulo de 0, é o próprio 0. Então, é o próprio número que está lá dentro. Se ele for 4, se o x for 4, vai ser 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Então, neste caso aqui, 1 vai continuar sendo 1, porque o número 1 é positivo, então o módulo do número 1 é o próprio número 1.
é o próprio número que está lá dentro. E assim para valores maiores do que 3. Mas vamos para esse segundo caso. Se o x for menor do que 3, então vai ser o contrário do número que está lá dentro. Ó, se o x for 2, 2 é menor que 3. Então, se x for 2, 2 menos 3, menos 1. Menos 1 vai ficar aqui dentro, ó, menos 1. Menos 1 vai ser mais 1. Então, o resultado vai ser positivo disso aqui tudo. Igual que nós fizemos aqui. Tudo bem? Sabendo disso aqui, o que eu preciso? Eu preciso aplicar o limite da função quando o x tende a 3. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó. Por que eu estou pegando somente esta? Porque aqui é quando o x ele é diferente de 3. Lembra que o limite de uma função, quando o x tende a 3, o x não é 3, o x é próximo de 3? Se ele é próximo de 3, ele vai ser diferente de 3. Então, só vou pegar esse primeiro aqui. Tá certo? Então, no caso, ó, limite de módulo de x menos 3 dividido por x menos 3, quando o x tende a 3. Mas eu não vou fazer com x tendendo a 3. Eu vou fazer com x tendendo a 3 pela esquerda ou pela direita. Vamos fazer primeiro com x tendendo a 3 pela direita, porque aqui no primeiro caso está à direita. Como assim, Tiago? Esse primeiro caso é à direita. Quando eu faço o x tendendo a 3 pela direita, eu me aproximo de valores maiores que 3. Concorda comigo? Então, se eu aproximo com valores maiores que 3, os valores aqui serão maior ou igual a 3. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, para definir o módulo. Então, limite do módulo de x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, eu vou pegar esse aqui, ó, esse primeiro. Então, eu vou pegar x menos 3, dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. Percebam que agora aqui é um parêntese. Aqui é barra de módulo. Eu já tirei do módulo. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho x menos 3 e x menos 3. Eu vou simplificar, ó, x menos 3 com x menos 3, porque é o mesmo valor. Então, nós teremos limite de 1 quando o x tende a 3 pela direita. O 1 não depende de x. Então, o limite de 1 é o próprio 1. Mas vamos fazer agora o limite do módulo de x menos 3 dividido por x menos 3, quando o x tende a 3 pela esquerda. Quando eu faço x tendendo a 3 pela esquerda, eu vou pegar aqui valores menores do que 3. Eu vou pegar valores menores do que 3. Se eu vou pegar valores menores do que 3, eu vou utilizar esta função aqui, ó. Então, no lugar do módulo, eu vou colocar isso aqui. Então, limite de menos x menos 3 dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda. Aqui, novamente, eu tenho o quê? Eu tenho um x menos 3 e x menos 3. Simplifico os dois, só que aqui vai ficar menos 1. Tudo bem? Esse menos está fora aqui, ó. Então, vai ficar limite de menos 1 quando x tende a 3 pela esquerda. Como o menos 1 não depende de x, o limite de menos 1 é o próprio menos 1. Olha o que aconteceu. Nós temos o limite à direita 1 e o limite à esquerda menos 1. Limites laterais diferentes. Como os limites laterais são diferentes, logo não existe limite de g de x quando x tende a 3. Por quê? Pois os limites laterais são diferentes. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vou mudar o slide, hein? Vou mudar o slide. Agora sim. Ó, mudei o slide.
Vamos para outra questão. Outro exemplo, ó, limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 1. Qual é o limite desta função? Primeira coisa que nós faremos aqui. Verificamos se o 1 ele é raiz do numerador e também o 1 é raiz do denominador. Como que a gente verifica isso, Tiago? Ó, vou substituir no lugar do x o número 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, zerou o numerador. Se zerou o numerador, o 1 é raiz desse polinômio que está no numerador. 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3 menos 3, zera. 0. Se zerou o denominador, o número 1 é raiz do denominador. Mas você percebeu que essa função é do tipo 0 sobre 0? Ficou 0 em cima e 0 embaixo. 0 no numerador e 0 no denominador. É um limite do tipo 0 sobre 0. O que eu preciso fazer? Eu não preciso aplicar aqui os limites laterais. O que eu faço? Eu simplifico esta função. Como que a gente simplifica essa função? Lá nos nossos vídeos nós temos isso aqui. Ah, Thiago, eu não vi não. Vamos fazer agora. Ó, eu posso utilizar um artifício matemático da álgebra. Na álgebra diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função ou um polinômio do segundo grau, eu posso reescrever isso como sendo A vezes x menos R1 vezes x menos R2. Quem é A? É o número que acompanha x ao quadrado. Quem é R1 e R2? São as duas raízes deste polinômio aqui. Mas aqui, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 0, as raízes aqui são mais ou menos 1. Como que eu sei isso aqui? Delta e Bhaskara. Tiago, esse polinômio ele é incompleto. Eu posso pegar esse menos 1, passar para o outro lado, aplicar raiz em ambos os membros? Pode. Vai chegar nesse mesmo resultado. Então, aqui nós temos 1, que é o A, que é o número que acompanha x ao quadrado, e multiplica x menos uma raiz, que eu vou colocar aqui menos 1, vezes x menos outra raiz, que eu vou colocar aqui é mais 1. Então, nós temos 1, que não precisa colocar, x menos e menos, mais. Então, fica x mais 1, vezes x menos 1. Porque menos e mais é menos. Reescrevemos x ao quadrado menos 1 como um produto de fatores lineares. Vamos fazer com o x ao quadrado menos 3x mais 2. Vai ser A, que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. As raízes. Quais são essas raízes? Ó, x1 vai ser 1. x2 vai ser 2. Tiago, como que você soube disso? Delta e Bhaskara. Tranquilo? Então, aqui vai ser 1 do número A aqui, ó, que é o número que acompanha x ao quadrado, vezes x menos R1, que é 1, vezes x menos R2, que é 2. Então, aqui nós teremos x menos 1, x menos 1, vezes x menos 2. Vamos resolver o limite agora. Vou reescrever essa função, substituindo no lugar do x ao quadrado esse númerozinho aqui, e vou substituir no lugar do x ao quadrado menos 3x mais 2 esse númerozinho aqui. Vamos lá. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, quando o x tende a 1. Vai ficar limite de
x mais 1 vezes x menos 1. Está lá em cima, vocês não estão vendo, mas está lá em cima. Dividido por x menos 1 vezes x menos 2, quando x tende a 1. Eu tenho aqui agora x menos 1 e x menos 1. Simplifico porque aqui é um produto. E nesse caso fica limite de x mais 1 dividido por x menos 2, quando x tende a 1. Se esquecer, x tendendo a 1 é 0. Se esquecer limite, é 0. Tem que continuar com isso aqui. Qual é a análise agora? Será que esta função é contínua em x igual a 1? Fácil observar que ela é contínua em x igual a 1. Qual é o único problema aqui? Quando o denominador zera, se eu substituir o 1 no denominador aqui, em x no denominador, desculpe, e isso aqui zerar, provavelmente essa função não será contínua em x igual a 1. Mas substituindo aqui, ó, x por 1, 1 menos 2, menos 1, não zerou. Portanto, essa função aqui, ela é contínua em x igual a 1. Quando ela é contínua em x igual a 1, o que eu faço? Substituição direto. Ó, 1 mais 1 dividido por 1 menos 2. Observe que eu estou substituindo no lugar do x o número 1. Não precisa colocar o limite. Se você na atividade colocar limite aqui, já sabe. Muito bem. Não precisa, tá? Ó, já estou colocando lá, fazendo a substituição direta. 1 mais 1, 2. 1 menos 2, menos 1. O resultado é menos 2. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Vamos mudar o slide. Às vezes o botão falha, a gente não consegue mudar o slide de forma tranquila. Próximo é o limite da raiz de x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Novamente, x tendendo a 1. 1 é raiz do numerador? É. Raiz do número 1 é 1, 1 menos 1, 0. Então é raiz. 1 é raiz do denominador? Também é. 1 menos 1, 0. Perceba que essa questão é limite do tipo 0 sobre 0. Limite do tipo 0 sobre 0, eu vou simplificar a função. Como que a gente simplifica essa função? Ó, aqui não é uma função algébrica, não é uma função do primeiro grau, não é uma função do segundo grau, é raiz de x. Aqui é do primeiro grau. Mas o que eu vou fazer aqui? Nós iremos racionalizar o numerador. Racionalizar o numerador como é? Vou repetir aqui raiz de x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Menos 1 fora da raiz, hein? O menos 1 aqui está fora da raiz. E eu vou multiplicar e dividir por raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1. Veja o que eu fiz. Eu conservei a raiz e troquei o sinal de menos para mais. Eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, então isso aqui é 1. Então eu não estou fazendo nada de diferente nessa função. Não estou atrapalhando essa função, não estou fazendo nada de errado aqui. Mas por que eu vou utilizar essa técnica aqui de racionalização do numerador? Para eliminar essa raiz. Vamos tentar eliminar essa raiz. Perceberam que aqui eu tenho um produto da soma pela diferença? Ó, x menos a multiplica x mais a. Produto da soma pela diferença. Eu tenho um x, eu tenho um a.
Isso aqui, pela regrinha básica, é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pode utilizar a regra aqui, a propriedade da distributiva, multiplicar todo mundo por todo mundo aqui, vai encontrar esse mesmo resultado, tá? Vou fazer a analogia com o que nós estamos lá no numerador, com o que nós temos lá. Raiz de x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Aqui eu tenho que a raiz de x ao quadrado, menos o 1 ao quadrado. Tiago, precisava colocar esse parêntese? Não precisa colocar esse parêntese. Então, neste caso aqui, fica raiz de x ao quadrado. Esse 2 simplifica com esse 2, vai ficar só o x. Lembra que tem um 2 aqui na raiz? Fica 2 dividido por 2. Fica só o x aqui dentro da raiz e some a raiz. Menos 1 ao quadrado é 1. E o de baixo? Vamos repetir, tá? Então, vou separar isso aqui. Porque agora nós temos que o limite disso aqui tudo, ó, é x menos 1. E embaixo vai ficar x menos 1 multiplicado por raiz de x mais 1, quando o x tende a 1. Perceberam que eu tenho x menos 1 no numerador e x menos 1 no denominador? Simplifica. Efeito especial e tudo, ó. Vai ficar limite de 1 dividido por raiz de x mais 1, quando o x tende a 1. Agora nós teremos que verificar se isso aqui, se esta função é contínua em x igual a 1. Substituir no lugar do x o número 1, dá problema no denominador? Zero denominador? Não. Então isso é contínuo, ó. Raiz de 1, 1 mais 1, 2. Então não é problema o número 1. Esta função é contínua em x igual a 1. Se ela é contínua em x igual a 1, só precisa fazer a substituição direta. No lugar do x eu coloco o número 1. 1 sobre raiz de 1 mais 1. Ó, raiz de 1. Raiz de 1 é 1 mais 1, 2. Então fica 1 dividido por 2. Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Limite de x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1, quando o x tende a mais infinito. Bom, como que a gente faz para determinar o limite quando o x tende ao infinito? Temos lá nos vídeos também. Não vou explicar o porquê, mas eu vou fazer a técnica aqui. Divide cada termozinho desse pela variável de maior grau do denominador. Tiago, eu vou pegar o 2? Não, é só a variável que é x, e a de maior grau, x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado. Só vou dividir por x ao quadrado. Então, ó, limite de x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Dividir isso aqui por x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Mais x dividido por x ao quadrado. Mais 1 dividido por x ao quadrado, quando x tende a infinito. Vou simplificar aqui, ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, 1 dividido por 2, porque x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Mais x dividido por x ao quadrado, simplificando aqui, fica 1 sobre x ao quadrado. Mais 1 sobre x ao quadrado, que a gente não consegue simplificar. X tendendo a mais infinito. Agora é a grande questão. Vou aplicar o limite em cada um desses aqui. Se fosse pelo rigor aqui matemático, nós precisaríamos fazer o limite de 1 dividido pelo limite do 2, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado.
Ou, desculpe, aqui não é x ao quadrado não, hein? Aqui é x elevado a 1, tá? Aqui é x elevado a 1, porque, ó, é x dividido por x ao quadrado é 1 sobre x elevado a 1. Tá certo? Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer assim, ó, uma seta. O que significa essa seta? Indica que eu estou aplicando o limite aqui. Limite de 1 sobre x é 0. Tiago, por quê? Tem nos vídeos lá. Assista, se não souber, se não entendeu, volta que a gente explica de novo. Mas o limite de 1 sobre x ao quadrado também vai para 0, tá? Então, aqui, nós temos 1, que é o limite de 1, é o próprio 1. No denominador, nós temos o limite do número 2, é o próprio 2. Isso aqui ficaria assim, ó, 1 dividido por 2, mais 0, mais 0. Estão compreendendo o que eu fiz? Agora, ó, 2, 0 e 0. Eu já estou aplicando o limite. Não precisa você colocar limite aqui. Tiago, se eu esquecer, não vai esquecer. Não vai esquecer, porque aqui você já está aplicando o limite. Se você colocou o limite aqui, é porque você não entendeu o que você fez no passo anterior. Então, ó, nem precisava disso aqui, hein? Nem precisa disso aqui. Você já pode colocar 1 sobre 2 direto. Por quê? Porque eu entendo que você já aplicou o limite aqui, já aplicou o limite aqui. Quando você faz essa seta aqui e está indicando que vai para 0, eu já estou entendendo que você aplicou o limite nesses dois membros aqui. Para essa parcela aplicou o limite, para essa também. Então já poderia fazer 1 sobre 2 direto aqui, tá? Não tem problema nenhum. Vou passar de slide. Olha só esse exemplo. Limite de menos x ao cubo mais 2x mais 1 dividido por x menos 3, quando x tende a menos infinito. Se o x está tendendo para menos infinito, então vou aplicar a mesma técnica da anterior. Vou dividir todo mundo agora, ó, por x, porque é a variável de maior grau do denominador. Então vai ficar menos x ao cubo dividido por x, mais 2x dividido por x, mais 1 dividido por x. Todo mundo dividido por x dividido por x, menos 3 dividido por x. Vamos simplificar. Limite, quando x tende a menos infinito, de menos, olha que esse menos está fora, tá? Menos x ao quadrado, x a terceira dividido por x, diminui 1, 2, desculpe, 3, menos 1, 2. Mais 2, mais 1 sobre x. 2x dividido por x é 2. Tudo dividido por x é 1. Menos 3 dividido por x não consegue simplificar, fica ele mesmo. Vamos agora utilizar a aplicação do limite. Limite de 1 sobre x vai para 0. Independente de x tendendo a menos infinito, tem no slide não, desculpe, no vídeo, né? Tem nos vídeos lá que nós fizemos. Menos 3 dividido por x, o limite também vai para 0. Agora aqui que eu quero que vocês percebam, ó, menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, eu vou substituir no lugar do x um número negativo, porque está indo para menos infinito. Quando eu coloco aqui no lugar do x um número negativo, vai ficar um número negativo ao quadrado, porque aqui está fora, ó, esse menos aqui está fora, tá? Se estivesse dentro, teria um parêntese aqui. Então, o x é um número negativo, quando elevado ao quadrado, fica positivo. Só que faz o jogo de sinal com esse menos aqui, aqui continua um número negativo. Mas vocês estão percebendo que vai para menos infinito? Por quê? Porque aqui é x, né, ao quadrado, e o menos está fora.
Então, é um número muito grande. Se x está indo para um número infinito, está tendendo ao infinito, x ao quadrado vai muito mais rápido. Aí vai ficar um número positivo e com esse menos fica negativo. Olha que eu fiz a seta indicando aqui para onde está indo. Agora vamos analisar. Menos infinito mais 2. Não faça essa conta. Tem gente que faz assim, ó. Menos infinito mais 2. O que é isso? É só na sua mente, é só na ideia. A gente vai fazer mentalmente essa conta. Eu tenho um número menos infinito. Que número é esse? Eu não sei. Não tem como eu fazer com o 2 aqui uma soma desse formato. Mas aqui eu estou entendendo que é um número, por exemplo, menos 1 trilhão. Menos 1 trilhão é um número até pequeno perto do menos infinito. Mas menos 1 trilhão mais 2 vai continuar negativo, concorda comigo? Então, aqui em cima no numerador vai ficar negativo. E aqui no denominador vai ficar o quê? 1 menos o zero vai ficar um número positivo. Então, negativo no numerador, positivo no denominador, vai continuar aqui um número negativo. E vai para onde? Menos infinito. Não fique fazendo isso aqui, não. Isso aqui alguns livros trazem para exemplificar o que está acontecendo. Mas não precisa. Isso aqui não é número, tá? Você não sabe. Isso aqui não está definido quem é menos infinito. Tudo bem? Mostrar que a função f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 2 é contínua em x igual a 3. Tanto para mostrar que é contínua ou para mostrar que é descontínua, nós iremos utilizar a definição de continuidade. Lembra da definição de continuidade? As três condições serem satisfeitas. Quais são as três condições? A primeira é que o f de A existe. Quem é o f de A? O A é o 3 aqui, ó. Tiago, mas sempre virá esse 3? Não. Mas quando não vier, você vai ter indícios na questão de que o A está lá. Você vai saber de forma indireta que o A é aquele númerozinho. Estão lembrados da primeira questão que eu fiz hoje, que a função era por partes e tinha uma função que para x diferente de 3 e outra função para x igual a 3. Esse 3 seria um indício, tá? Agora, não é coincidência, lá foi 3 e aqui também foi 3, tá certo? Mas quem seria o f de A? Seria o f de 3. Quem é f de 3? É no lugar do x, substituo por 3. 3 mais 1, dividido por 3 menos 2. Isso aqui, 3 mais 1 é 4, dividido por 3 menos 2 é 1, fica o próprio 4. Então, existe. Segunda condição, limite de x mais 1 dividido por x menos 2, quando x tende a 3. Quem é isso? Eu tenho aqui uma função e vou verificar se essa função é contínua em x igual a 3. Será que 3, no lugar do x, o denominador zera? Não. 3 menos 2, 1. Isso aqui, essa função é contínua em x igual a 3. Se ela é contínua em x igual a 3, eu vou fazer a substituição direta. 3 mais 1 dividido por 3 menos 2, que é o próprio 4. Segunda condição satisfeita. Existe o limite da função quando x tende a A. Então, aqui, ó, eu posso unir as duas e verificar a terceira condição. F de A é igual ao limite de f de x. Quando x tende a A, sim,
f de 3 é igual ao limite de x mais 1 sobre x menos 2, quando x tende a 3. E isso aqui é 4. Portanto, f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 2 é contínua em x igual a 3.